Fala, rapaziada, tranquilo? A gente vai fazer uma questão agora envolvendo uma equação irracional e no primeiro momento vocês podem tentar resolver ela do típico modo, mas vocês vão ver que não funciona e depois a gente vai mostrar como usar uma substituição trigonométrica que não é tão evidente assim. Bora lá. Primeiramente, só um comentário, essa questão aqui, ela nunca caiu no IME, mas é bem provável que ela possa cair, porque o IME adora esse tipo de questão aqui e não é uma questão tão trivial de substituição, certo? Então é bem interessante que vocês entendam e vejam essa aula, porque o IME faz tempo que não cobra e quando cobrar, ele pode cobrar nesse nível aqui. Inclusive, essa equação é exatamente igual, porque ele não sei, ele gosta de copiar de uns livros aí, as questões, né? Enfim, então é o seguinte, você tem essa equação x ao cubo menos 3x igual a raiz de x mais 2 e eu quero todas as raízes dessa equação. Então a primeira forma que você poderia tentar resolver, que é normalmente o que a maioria das pessoas pensa logo de cara, porque é a mais óbvia, é você elevar os dois lados ao quadrado, Obviamente você vai introduzir raízes estranhas, porque vai ficar um x à sexta aqui, E aí você vai ter uma equação de sexto grau, aí pode ter raízes complexas no meio e tal. E mesmo assim, talvez seja bem difícil resolver ela, certo? Mesmo só para achar essas 6 raízes seja bem difícil. Então, vocês vão ver que não é o melhor caminho. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, Tem a condição de existência aqui. Dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, logo de cara, a gente já sabe que x tem que ser maior ou igual a menos 2, certo? Agora, se a gente olhar para esse lado aqui, o que acontece quando o x começa a crescer muito? Esse lado começa a crescer muito e esse lado não cresce tanto. Primeiro porque dentro da raiz você tem um termo linear, um x, enquanto aqui fora você tem um x ao cubo. E além disso você ainda tem uma raiz aqui, Então isso aqui tem ordem de raiz de x, enquanto isso aqui tem ordem de x ao cubo. Então é natural que para um dado x aí grande, depois dele você continue aumentando, isso aqui sempre seja maior que isso. Então, vamos tentar estipular uma cota aí superior, Então, se a gente jogar x igual a 1 aqui, Você joga x igual a 1, aqui vai dar menos 3 e aqui vai dar uma coisa maior que zero, Então, vamos aumentar essa cota. Então, vamos usar x igual a 2. Estou mostrando como você iria pensar, tá? Se eu já falasse x igual a 2 aqui direto, vocês iam achar que eu estava carteando. Mas o comum é você testar esses valores iniciais. Então, testa x igual a 0. X igual a 0 aqui vai dar 0, aqui vai dar a raiz de 2. Então, a cota superior é maior. O 0 normalmente é a primeira coisa que o pessoal pensa. Então, pensa 1. Então, 1 menos 3 menos 2, que é menor que a raiz de 2. Então, tenta mais um aí. Então, 2. Então, 2 vai dar 2 ao cubo 8, menos 3 vezes 2, 6, vai dar 2. E aqui vai dar a raiz de 4, que é 2. Então, olha... Parece que 2 é uma cota interessante. Então, para x igual a 2, eles são iguais. E a partir de x igual a 2, então, se você aumentar um pouco o x, isso aqui já cresce mais do que isso, Porque a gente tem aqui que o x ao cubo já está crescendo bastante e isso aqui não vai crescer tanto. Então, eu vou deixar aí como demonstração para vocês demonstrarem aí que quando o x é maior que 2, isso aqui sempre aumenta mais do que isso. Então, x igual a 2 aqui é o máximo. E a partir dele você não tem mais se preocupar, porque isso aqui vai ser sempre maior que isso e não vai existir igualdade. Então, x menor igual a 2. Inclusive, 2 é uma raiz disso, Se vocês notarem, 2 ao cubo é 8, menos 6, 2, e raiz de 4 é 2 também, Então, a gente até já descobriu uma raiz só fazendo essa análise aqui. Mas o que vai interessar pra gente é isso. Mas então, se x é menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2, então a gente pode dizer que o nosso x ele é 2 vezes cosseno de t, Justamente isso. Como x é menor ou igual a 2 e maior ou igual a menos 2, a gente sempre consegue fazer essa parametrização aqui, Porque o cosseno é sempre maior ou igual a 1 e menor ou igual a 1 e maior ou igual a menos 1, Então a gente consegue fazer isso. E aqui é o cerne da questão, tá? Isso aqui que é a grande sacada e por que é interessante pensar nisso, Se vocês olharem essa equação aqui, quando vocês elevam ao quadrado, a gente já viu que é difícil, Então, normalmente depois que vocês pensam nisso, é interessante fazer essa análise de igualdades, que a gente fez aqui. Então, muitas vezes com essa análise de igualdade, você já descobre que, por exemplo, a equação não tem solução.
fazendo esse tipo de análise aqui. Mas a gente descobriu que tem, né? Então o próximo passo seria pensar possivelmente em substituições. E as substituições comuns normalmente são trigonométricas, né, e algumas outras. Mas a trigonométrica é muito comum. Então o que seria mais, o que faria a gente pensar ainda mais, né, na substituição trigonométrica? É isso aqui, né? A gente tem uma expressão bem comum para cosseno de 3 alguma coisa, cosseno de 3θ, cosseno de 3x, que é bem parecida com isso, para não dizer quase igual, né? Não é igual, mas é muito, muito parecida. Então, é bem interessante a gente pensar na substituição trigonométrica justamente por isso. E como a gente ainda descobriu essa cota para x, né? É interessante a gente usar isso aqui. Se a gente não tivesse descoberto essa cota, por exemplo, se a gente tivesse feito análise e visto que x podia crescer indefinidamente, então seria mais interessante pensar em uma tangente, né, ou algo do tipo. Mas como a gente viu que ele está limitado aqui, é natural a gente pensar nesse tipo de substituição e ainda mais natural depois que a gente lembra um pouco daquele cosseno de 3 alguma coisa. Né? Então, de posse disso eu vou substituir aqui. Então vai ficar x ao cubo vai ficar 8 vezes cosseno de t ao cubo menos 3 vezes x, que é menos 3 vezes 2 cosseno de t. E isso aqui vai ser igual a raiz de x mais 2, que é 2 mais 2 cosseno t. E agora vem a mágica, né? A gente acreditou bastante, então a gente vai tirar agora 2 em evidência daqui, então vai ficar 2 que multiplica 4 cosseno de t ao cubo menos 3 cosseno de t, que é exatamente a fórmula para cosseno de 3t, né? Essa expressão aqui. E isso aqui é raiz de 2 que multiplica 1 mais cosseno de t. Então, agora eu vou substituir isso aqui, né, por cosseno de 3t, porque é exatamente isso. Só um adendo então, para vocês lembrarem aí, a gente tem, é importante o pessoal que está querendo velocidade na hora da prova do ITA e do IME, né, sempre lembrar dessa fórmula aqui, que o cosseno de 3a é justamente isso, 4 cosseno ao cubo de a menos 3 cosseno de a, certo? Bem, foi mal o óculos aqui, ó, o cachorro comeu de novo, tem que dar uma dura no meu cachorro lá. Beleza? Agora então, isso aqui vai ficar 2 vezes o cosseno de 3t, e aí dentro da raiz aqui, a gente consegue trabalhar com essa expressão para sumir com essa raiz, né? Ou deixar mais simples. Se vocês lembrarem, a gente sabe que cosseno de 2a é o quê? É 2 cosseno de a sobre 2 ao quadrado menos 1. Né? Novamente, cosseno de 2a é igual a 2 cosseno de a sobre 2 ao quadrado menos 1. Então, se a gente substituir agora esse 2a por t, a gente vai chegar em 2 cosseno ao quadrado de t sobre 2 menos 1. Aqui, se eu escrevi 2a aqui tem que ser a, né? Tem que ser a. Então, se eu substituir agora esse 2a por t, vai ficar 2 cosseno ao quadrado de t sobre 2 menos 1. Então, isso aqui vai ficar a raiz de 2 vezes 2 cosseno ao quadrado de t sobre 2. Beleza? E agora, né, magicamente, tanto 2 quanto o cosseno vão sair da raiz. Então, a gente vai ter que 2 cosseno de 3t é igual a 2 cosseno de t sobre 2. Certo? Uma coisa aqui, né? A gente tem 2 mais 2 cosseno de t, né? O x. Como o x está entre esses dois intervalos aqui, esse lado aqui dentro é sempre maior que zero, então eu não vou tirar um módulo aqui, tá? Então posso cortar esse 2, então a gente chega aqui. Cosseno de 3t é igual a cosseno de t sobre 2. Aí agora a gente vai usar uma coisa bem comum nas questões de IME e ITA, né? Eu vou resolver aqui, mas para mostrar para vocês que a questão aqui acabou já, né? Agora é só uma manipulação e tentar usar algum truque para tornar mais simples a derivação de t, né? Encontrar t, para depois substituir lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o famoso
o saudoso Prostaferes, né? Então primeiro eu vou jogar para o outro lado. Então, cosseno de 3t menos cosseno de t sobre 2 é igual a zero. Então vamos relembrar agora o Prostaferes, beleza? Vou até usar o giz amarelo aqui. A gente tem que seno de A mais seno de B é igual a 2 seno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. E agora, para o cosseno, é interessante lembrar mais a soma, né? Porque a subtração aqui nesse caso é só vocês substituírem B por menos B, aí o menos pode sair e aí vocês trocam aqui. Então, só sabendo isso aqui já é suficiente para os dois casos. É isso que eu uso para não ter que decorar tanta coisa. E cosseno de A mais cosseno de B vai ser 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2 vezes o cosseno de A menos B sobre 2. E agora, cosseno de A menos cosseno de B vai ser menos 2 vezes seno de A mais B sobre 2 vezes o seno de A menos B sobre 2. Beleza? Isso aqui. Agora eu vou usar essa expressão aqui. Então a gente vai ficar com menos 2 vezes que multiplica o seno de... O nosso A aqui é o 3t e o nosso B é o t sobre 2. Então, 3t mais t sobre 2 dividido por 2. 3t mais t sobre 2 vai dar 7t sobre 2. Dividido por 2, 7t sobre 4. 7t sobre 4. Vezes o seno de... Agora A menos B. 3t menos t sobre 2 vai dar 6 menos t, 5t sobre 2. Dividindo por 2 de novo, 5t sobre 4. Isso aqui igual a zero. E agora ficou bem mais simples, né? E agora a gente pode dizer que para ser zero, né, ou esse tem que ser zero ou esse tem que ser zero. Naquele caso era mais difícil, mas normalmente quando você tem esse tipo de equação, você pode sempre tentar usar o Prostaferes para chegar nesse tipo de caso. Então, o primeiro caso aqui é quando o seno de 7t sobre 4 é zero. Então agora, seno de 7t sobre 4 é zero, ou seja, 7t sobre 4 é igual a kπ. Né? É bem comum, eu espero que vocês já saibam fazer isso aqui sem ter que pensar tanto assim no círculo trigonométrico, mas é basicamente você pensar quais são os ângulos que vão dar zero. Né? Aí são justamente os múltiplos de π. Zero, aí quando chega no π, zero também, depois 2π, zero e assim por diante. Então, dessa forma aqui. Ou seja, o nosso t, ele é kπ vezes 4 sobre 7. Então, vamos fazer voltar lá para o início para não fazer muita conta a mais. Né? Quando a gente faz essa substituição aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para quais valores de t. Né? A gente já viu que a gente consegue abordar fazendo essa substituição, certo? Porque o cosseno está entre menos 1 e 1. Mas, quando você faz esse tipo de substituição, você tem que pensar em quais valores o t pode assumir. Quando a gente faz a substituição, a gente não pode assumir qualquer valor. Ele tem que assumir os valores do arco cosseno. Né? Então, ele tem que justamente assumir valores entre 0 e π, certo? Você não pode dizer que ele assume valores para depois de π ou antes de π, certo? Você tem que assumir só esse domínio aqui. Então, quando a gente faz a substituição, a gente tem que também colocar aqui que o nosso t ele é maior ou igual a zero e é menor ou igual a π. Beleza? Então, com isso em mente, vamos fazer aqui, né? Então, como o nosso t é maior ou igual a zero e menor ou igual a π, a gente vai ter que 4π vezes k dividido por 7 é maior ou igual a zero e menor ou igual a π, né? Então, isso aqui é menor ou igual a π. Para k igual a zero vai dar zero, então já temos uma solução. Para k igual a zero temos t igual a zero. Se isso aqui é menor ou igual a π, então o nosso k ele é menor ou igual a 7 dividido por 4, que é 1, alguma coisa, ou seja, o nosso k é menor ou igual a 1. Então, só resta uma única outra opção, né? K igual a 1, que também vai nos dar uma solução.
Então, nesse caso, a gente vai ter que o t é 4π sobre 7. E agora, da mesma forma, né? É só a gente fazer exatamente a mesma coisa para esse seno aqui e a gente vai conseguir concluir a mesma coisa. A gente vai ter que 5t sobre 4 é igual a kπ, ou seja, t igual a 4π sobre 5 vezes k. E isso aqui tem que ser menor que π, menor ou igual a π, maior ou igual a 0. Né? Isso. Então, para k igual a 0 vai dar a mesma solução que a gente já achou aqui, e para k igual a 1 nesse caso vai dar 5π sobre 4. Isso? Exatamente. Ou melhor, 4π sobre 5. Né? Então, o nosso outro t é 4π sobre 5. Ou seja, voltando no início, né, a gente vai ter então que a gente pode ter o x sendo igual a 2, que é esse caso em que t é igual a 0, o x sendo 2 cosseno de 4π sobre 7, e por último o x podendo ser também 2 vezes o cosseno de 4π sobre 5. E essa aqui é a resposta. Então, só retomando, né, essa questão ela é bem interessante porque ela aborda uma substituição que, apesar de ser levemente comum assim, né, ela não é tão comum quando você bate o olho nesse tipo de questão. Mas o IME adora e o ITA, ele às vezes cobra também. Eu não lembro de uma questão nesse estilo que o ITA tenha cobrado, e é inclusive algo que ele poderia cobrar futuramente. Né? Então é bem interessante que vocês deem uma olhada aí nessa questão para fixar bem e ter no leque de ferramentas aí a substituição trigonométrica, mesmo em casos que não sejam tão óbvios como é esse. Né? Espero que vocês tenham gostado. Entrem lá no nosso site, cosseno.com, plataforma oficial do vestibulando de alto nível. Se inscrevam lá, falem com a rapaziada que vocês acham que vai ajudar. Entrem no nosso canal no YouTube também, curtam aí o vídeo se tiverem gostado, né, obviamente. Compartilhem aí e se inscrevam. E bora pra cima lá. Valeu!